Vamos começar então. Gostaria de dar boas-vindas aqui ao nosso amigo Odair Ribeiro Júnior, conhecido de longa data, né? Com um grande orgulho posso dizer isso, conheço de muitos anos e conheço talento, conhecimento e posso dizer que nós teremos um papo bastante interessante, não é verdade? Odair, a palavra é tua, fica à vontade, vou cortar meu áudio, meu vídeo, mas estou aqui. Beleza? Beleza? Bem, primeiro agradeço as palavras do Luiz. Se todos estiverem me ouvindo, creio que sim, tá? Vou me reapresentar. Meu nome é Odair, eu sou da área desde sempre, eu nunca atuei em outra função que não fosse de TI. Eu gostaria de conduzir essa palestra, como eu falei para o Luiz, como um bate-papo. E tem um som estranho aí entrando. Bem, então, eu comentei com o Luiz que se alguém se sentir interessado em fazer uma pergunta, uma observação, levante a mão e o Luiz, como mediador, vai dar a palavra e a minha palestra vai ser assim, não me importo de maneira nenhuma dela ser cortada, né? Eu diria assim, entremeada com perguntas e observações. Bem, eu iniciei a minha carreira de TI num ano que muitos, se não a totalidade de vocês, ainda não tinha nascido, né? Eu era adolescente, de 17 anos de idade, e houve, na cidade que eu morava, interior de São Paulo, um chamado para um curso de COBOL. E uma empresa que estava instalada lá em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, esta empresa era de processamento de dados, não se falava TI na época, ela tinha sede em Blumenau, e ela tinha como primeira filial lá e estava buscando programadores. Então, eu me inscrevi, eram 6 meses de treinamento COBOL, e a promessa era os 4 primeiros colocados serão contratados. Para eu entrar, né, neste curso, eu me submeti a uma avaliação junto com mais de 500 pessoas. E na época se podia chamar psicoteste, hoje não pode mais. E nós fomos avaliados, nós 500 e pouco, e foi feito 2 peneiras, 3 peneiras, e aí restou 2 turmas de 40 pessoas. Essas 2 turmas iniciou o treinamento e todo mês era feita uma prova e essa prova ia peneirando mais. Até que no final ficaram só 10 pessoas e as 4 seriam admitidas. Eu, orgulhosamente, fui um dos 4, fui admitido. Aí comecei como programador. E eu estou contando isso para vocês terem uma ideia de mercado de TI, né? Existiu informática antes disso que eu estou contando, mas só isso já vai dar para vocês uma ideia, um contexto, um panorama do que nós temos hoje. Nessa época, eu iniciei, então, a trabalhar como programador COBOL e não existia computador pessoal. Não existia terminal de computador. Era só o que hoje se chama, né? Vocês devem ter já ouvido falar, mainframe, que é o computador central. Então, o que hoje é chamado de data center, lá era chamado de CPD, Centro de Processamento de Dados. E nem o operador que ficava dentro daquele aquário, daquele ambiente de processamento de dados, nem ele tinha um monitor. Eu lembro que quando eu tive curiosidade de entrar dentro da sala de operação, ele tinha uma impressora,
né? Que ficava o papel imprimindo continuamente. O primeiro monitor que eu vi foi instalado na sala do operador. Aí sim, ao invés de imprimir em papel, ele tinha os caracteres ali, as linhas de comando que estavam sendo processadas, subindo na tela continuamente, ele ficava ali vendo o que estava acontecendo. E nós, programadores? Nós não tínhamos o teclado, nada para programar. O que nós fazíamos? Nós tínhamos uma folha de codificação. Era uma folha de 80 colunas, quadradinha. Era umas folhas assim, como que eu vou te falar? Não é milimetrada. É como se fosse milimetrada, mas só que eram tamanhos maiores, que cabia uma letra de forma. Então, você tinha que escrever o seu programa à mão, né? Nas 72 primeiras colunas era o texto, a linha de código, tá? E nas 8 últimas era a numeração sequencial e era observações que você poderia fazer. Então, eram 72 caracteres que você podia, mas você fazia isso à mão. Então, imaginem vocês. A gente precisava pensar o programa, escrever num papel. Aí passava por uma secretária, ela ia para um ambiente que tinha uma perfuradora de cartões. É como se fosse uma máquina de datilografia, uma máquina de escrever, só que ela digitava linha de comando e ela picotava o cartão, né? E este cartão, depois ele era mantido aqui do lado, ela digitava outra linha, mantido, então formava-se um deck de cartões. Cada cartão era uma linha de código, cada cartão uma linha de código. Então ele tinha 72 colunas e mais 8, dava 80, né? E ele tinha 9 colunas, 9 linhas assim. Então, você, dependendo da combinação onde você tinha os furos no cartão, por isso que era cartão perfurado, era furado, você tinha ali o caractere, né? E aí, com aquele deck de cartões, depois você ia para uma máquina chamada leitora de cartões, você colocava aquele deck de cartões e a máquina lia os cartões. E aí ia para a CPU propriamente dita, né? Que era a unidade de processamento central. E aí você ficava esperando mais de hora para você receber a informação se o seu programa tinha compilado ou não, se ele tinha zerado de erros ou não. É claro que da primeira vez, nem pensar, né? Você depois tinha uma impressora, a gente chamava de impressora de martelo. Era uma impressora que ela fazia um barulhão danado e ela imprimia aqueles formulários contínuos, né? E aí você via o seu programa que você escreveu à mão, foi perfurado num cartão, você via ele sendo impresso naquela folha grande. E COBOL é uma linguagem procedimental, então ela era feita numa sequência, ela não era uma linguagem espacial como é hoje, né? Você tinha que fazer as coisas de forma procedimental, procedural. E aí a gente ficava olhando lá dentro do aquário, vamos assim dizer, aquele formulário sendo impresso ali, e era teu programa, e ele, cada linha de código, quando tinha um erro, ele fazia cheio de xizinho embaixo e até a palavra que estava errada, que era da sintaxe. Você poderia ter errado a sintaxe, né? Eram os erros mais comuns. Fora os erros de lógica que depois você ia ter que tirar, né? De outra maneira. E aí você corrigia, fazia o mesmo ciclo, passava para
para a folha de codificação, as suas correções, perfurava novos cartões, agora só de correção, e você colocava um comando, olha, estou corrigindo o programa tal. Aí você colocava as linhas de correção, submetia de novo a compilação, demorava mais 1 hora e meia, dependendo do programa até mais. E aí, até que você via o seu programa zerado de erros, que era uma felicidade só. Então, eu estou falando por isso, porque é uma primeira observação. Antigamente, a gente pensava muito para programar, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso a hora que eu chegar mais no mundo que nós estamos hoje. Bem, as coisas evoluíram, depois a gente começou já a ter terminais, que a gente chamava de terminal burro, né? Terminal burro outras pessoas conheciam como cabeçudões. Se vocês assistem filmes, antes de ter micro, tá? Não estou falando de micro, não. Estou falando de terminal de computador. Então, um volume dele era grande, né? E o teclado era acoplado, né? Naquele terminal. E tudo que você fizesse ali, você estava fazendo direto na CPU. Né? Então, Tudo tranquilo, Luiz? Dair, já que você autorizou, nós temos um questionamento aqui Pode de um falar. aluno. Pode falar, Luan Sayane, por favor, fique à vontade. Luan? Luan? Acho que o Professor, Luan... eu acabei erguendo a mão sem querer, apertei sem querer e foi mal. Ah, tá. Beleza. Então, lembrando, gente, o Odair autorizou, né, tal. Quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aí, tá? A gente pede licença, tal, para que vocês possam fazer perguntas diretamente, beleza? Dair? Então, voltando, os terminais, que a gente chamava de cabeçudão, né? Eles começaram a facilitar a nossa vida. E na época, eu já fazia, né, análise também, que era bem distinto. Existia uma coisa muito séria, que era analista é uma coisa, programador era outra. A diferença era que o analista, ele tinha que pensar o todo, tinha que pensar a solução, o sistema. E o programador, ele recebia, né, uma determinada missão, que era um módulo, uma função que ele tinha que programar. A gente fazia muito fluxograma, né? E a gente era responsável por aquilo. Então, o programador, ele não pensava o todo, ele não tinha essa visão, né? E o analista é que tinha que, interagindo com o programador ou os programadores, né, compor esse todo. Também estou falando isso porque hoje nós temos o advento do desenvolvedor, né? Então, a figura do analista já ficou um pouco apartada, muita gente não usa mais isso, e nem o desenvolvedor como programador. O desenvolvedor, né, ele, dependendo da capacidade dele, ele faz tudo, né? E, então, eu lembro que, à época, a gente tinha essa distinção e era um sonho de todo programador chegar à análise de sistema. E tinha uma coisa que era muito interessante, isso vale até hoje também. Tinham pessoas que eram excelentes programadores, tinham uma facilidade de lógica de programação, tinha uma facilidade de compreender as sintaxes, porque não era só COBOL, né? Você tinha Fortran, você tinha outras linguagens da época, PL1, e várias outras. E essa pessoa, ela queria, talvez por uma remuneração melhor, ser analista de sistemas. Quando alguma empresa permitia que essa pessoa fosse analista de sistema, né,
invariavelmente não dava certo. E a pessoa se frustrava. Tanto que algumas empresas começou a ter plano de carreira onde o programador ali para pleno, mais ou menos, sênior, já equivalia a um analista júnior pleno. Para quê? Para justamente permitir que a questão salarial não afetasse. Que o programador, que era bom, permanecesse programador, ganhasse uma boa remuneração. E o analista, né, ele tinha um outro perfil, né? Bem, falando de empresas também e de mercado na época, a gente costumava falar muito o seguinte: ganha-se pouco, trabalha-se muito, diverte-se bastante. Então a gente ganhava pouco, né? Não ganhava muito, trabalhava demais da conta e se divertia, porque a gente fazia coisa com vontade, era gostoso. E uma outra coisa também interessante era o seguinte, que nós, dessa geração, nós aprendemos isso com os nossos pais, mais antigos ainda, a gente meio que delegava a carreira para ser administrada pela empresa. Então, a gente era muito fiel à empresa. Nós éramos, assim, muito pouco se mudava de empresa, muito pouco. Você iniciava numa empresa, você permanecia ali por um bom tempo. Não é que o mercado não tivesse oportunidades, não, mas é que era cultura. Eu lembro que as coisas foram evoluindo, né? Começou a linguagens melhorar, veio o advento da microinformática, que foi uma revolução, né? Eu lembro que esta empresa que eu iniciei a trabalhar, ela teve um departamento de microinformática. Depois esse departamento virou uma empresa, né, que chegou a produzir equipamentos de microinformática, softwares de microinformática, chegou a fazer uma simbiose, quer dizer, uma integração entre os sistemas do grande porte com os sistemas de micro, que ela chamava de micro-mega, que eles chamavam micro, e o mega é o mainframe, só que não deu certo. E esta empresa apostou no mainframe e ela desprezou a microinformática. Foi a ruína da empresa, tá? Foi a ruína. Só fazendo um parênteses, muita gente famosíssima desmereceu muito que hoje ninguém vive sem. Um exemplo, quando a televisão foi inventada, muitas pessoas que eram grandes empresários não investiram naquele aparelho porque falou, como é possível que alguém vai ficar sentado horas e horas olhando para uma caixa que emite luz e uma imagem? Como? Entendeu? Como é que família vai ficar em volta de um aparelho sem conversar, só assistindo? Ninguém acreditava. E a televisão é o que é, né? E foi assim com várias outras coisas. Então, a empresa que eu trabalhava desdenhou microinformática e perdeu o caminho. Então, a microinformática veio com força e criou uma outra forma dos profissionais se colocarem no mercado. Começou a aparecer os benditos micreiros. Eu costumo dizer uma coisa também, que é o seguinte, tudo bate nos extremos e tende ao equilíbrio, que é o centro. Então, teve a época auge do mainframe, né? E depois começou-se pessoas desprezarem o mainframe, isso aqui vai acabar, isso aqui não existe mais, é coisa do passado, é coisa de veieira, microinformática é tudo, microinformática é tudo, microinformática é tudo. E se investiu tudo em microinformática. Até os profissionais também começaram a se achar, né? E eu lembro, como eu falei, né? A gente programava e a compilação do programa demorava 1h30. Quando veio o micro,
um programador, você olhava para ele assim, ele ficava lá debugando, né, o programa, em frações de segundo, já tinha um retorno e vai. Aí uma vez eu perguntei para um funcionário, na época eu já era gerente, vem cá, você está programando aqui, você teve um erro, né? Eu tive. Falou, sim, tá. Como você corrigiu esse erro? Ah, não sei. Falei, como não sabe? Falei, não sei, eu fiz umas tentativas e erro aqui e deu certo. Olha o grande problema, a grande diferença. Os profissionais começaram a ficar achando que a coisa era muito fácil, porque era muito rápida. Então, a rapidez do processamento no micro fez com que o profissional parasse de pensar. Então, ele ia programar, ele não programava mais raciocinando, ele deixava que a máquina raciocinava, ele fazia o grosso. Ah, é assim, 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 colocava lá, digitava rapidão, tá um jogo cheio de erro de sintaxe, e aí as ferramentas já iam melhorando cada vez mais, ia corrigindo, aqueles corretores, né, igual tem hoje, corretor automático, né, ditado, e aí ia corrigindo, quer dizer, ia minimizando erros de sintaxe, mas erro de lógica ficavam e tudo mais. E aí começou a criar desenvolvedores fáceis, que eu chamava que eram os micreiros, né? Bem, aí depois começou também a ver o que a gente chamava de programalista, né? Era aquele programador que conhecia a linguagem e que estava ali no auge e fazia os sistemas aí para as empresas privadas, folhinha de pagamento, folha de quantos a pagar, quantos a receber, ele fazia desenvolvendo os sistemas e se arvorava a se achar analista. E quantos sistemas que davam pau, porque a pessoa não tinha analisado de forma correta, não tinha analisado o todo, simplesmente juntou um programa daqui, juntou um programa dali, virava uma colcha de retalho. Aí depois, né, chegando mais nos dias de hoje, você tem aí algumas metodologias que vieram para poder dar uma arrumada na casa, porque a casa estava bagunçada, né? Muito bagunçada. Então, hoje você tem alguma metodologia, você tem aí metodologia ágil, você tem algumas formas de trabalhar como Scrum, e que te ajudam, que dão essa organizada, né? Uma outra coisa também que difere do mercado daquela época que eu iniciei, que tive um bom tempo exercendo, e as de hoje, que já faz um tempinho, além daquela questão que eu falei que nós, no passado, nós nos dedicávamos à empresa e deixávamos que a empresa administrasse a nossa carreira, hoje em dia, vocês profissionais já nascem se administrando. Vocês próprios administram as suas carreiras. E isso é interessante, mas precisa tomar cuidado. Eu lembro que tinha um livrinho, não sei se existe ainda hoje, que quando começou essa mudança, essa transição, tinha um livrinho chamado Empregabilidade, que era uma coisa interessante na época, que era o seguinte, quais eram os seus atributos que você deveria trabalhar para ser empregável. Então, o que você precisava como profissional ter para você se vender para o mercado? Para você ser empregável. Então, olha a mudança. Antes, você tinha que ser um bom profissional, um bom técnico, passar por algumas avaliações e se entregava para a empresa. A empresa tinha lá seu plano de cargos, salário, evoluía, você estava satisfeito. Você não ficava pensando, a empresa te dava os cursos, você recebia os cursos e vinha, então você era passivo e a empresa ativa. Quando começou a mudar isso, o funcionário começou a ser ativo, alguns, né, perceberam e deram um toque. Olha, gente, para a gente virar essa chave,
A gente precisa de ter algumas qualidades, né? Senão, o empregador não vai querer a gente, não. E aí, aquelas pessoas que descobriram, né, esse fator de empregabilidade, começou a explorar, não a explorar, mas começou a se capacitar, não somente em conhecer uma linguagem, ter uma lógica de programação, mas também, né, conhecer o negócio da empresa que ele for trabalhar, ou que ele for prestar o serviço, ou que ele for desenvolver o sistema. Então, são várias questões que você vai colocando no seu portfólio pessoal, porque você vai se vender para o mercado, né? Então, hoje em dia, né, isso evoluiu bastante. Tem nada a ver com coach, tá, gente? Não tem nada a ver com você contratar um coach para fazer sua carreira. Não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver mesmo com estudar, tem a ver mesmo com você ser multifuncional. Então, você não ser só uma coisa, né? Não ser aquela pessoa fechada, você tem que ser uma pessoa mais aberta. Você tem que se preocupar em se atualizar. Você, que é empresa, não vai mais te atualizar. Se você está se colocando no mercado dessa maneira, a empresa vai querer você pronto, né? A empresa, e se você quiser subir também, você vai ter que buscar a sua certificação, né? Você vai ter que buscar seus títulos para poder se vender no mercado. Então, ao mesmo tempo que ficou mais fácil, de uma certa maneira, ficou mais difícil, porque algumas pessoas não têm essa desenvoltura, não têm essa capacidade, e sofrem bastante. Porque aí hoje tem muitos funcionários que reclamam, pô, a empresa não tem plano de carreira, pô, a empresa não me dá treinamento, pô, a empresa não se importa comigo. Fomos nós que buscamos esse mercado. Foram os profissionais que trilharam esse caminho. Agora aguenta, não tem problema nenhum. Tudo, se levado de uma forma correta, vale a pena. Só que tem que ter esforço e tem que ter sabedoria. Senão, entendeu? Fica aí à margem. Aí depois fica reclamando. Tá? Mas isso aí é outra coisa. E cabe também colocar que o mercado... Tem uma coisa na área de TI que eu não estou me recordando aqui agora o nome. Se alguém lembrar aí, levanta a mão e me socorre, tá? Que é uma lei que diz que a cada período de tempo a informática ela cresce geometricamente. Vocês sabem o que é crescimento geométrico, né? Crescimento aritmético é quando você sobe 2, 4, 6, 8, né? Geométrica 2, 4, 8, 16, 32, 64, então você vai exponenciando. Então, o crescimento da informática ele é exponencial. E eu estou falando isso porque as coisas estão galopantes, né? De uns tempos para cá, o que a gente vive em um ano, antigamente se demorava 10 anos para se viver. E ainda 10 anos era mais do que antigamente, que demorava 30 anos. Que é mais tempo do que antigamente se demorava 50, 100 anos. Então a coisa veio num crescendo que daqui a pouco, 6 meses, a coisa já está obsoleta, né? E está indo assim, uma loucura. E eu estou falando isso porque já faz um tempo que a gente sofre com isso, né? Porque nessa ânsia de você precisar se aculturar para você poder se vender melhor no mercado, para você poder ganhar melhor, né? Ter uma melhor remuneração, e é você que cuida de você não tem
um chefe que cuida disso, uma empresa que cuida disso, um departamento, não tem, é você, né? Todo dia, a hora que você fala assim, fechei um treinamento, aquele treinamento já está velho. Fechei uma certificação, já tem outras muito melhores, né? Então, a gente também tem que ter um domínio nisso aqui, ó, psicológico, para a gente não ficar doido. Porque senão, aqueles que se dedicam mesmo, que querem crescer, eles também têm que ter essa capacidade de equilíbrio, porque senão se perde neste mundo, tá? De tecnologia. Então não adianta querer saber tudo, porque não vai conseguir saber. O mercado também não adianta falar, eu preciso saber tudo para o mercado poder me querer. Não, você tem que saber bem algumas coisas, né? Você tem que saber bem mesmo, né? Aí você vai crescendo conforme possível, conforme, né? Você não pode ficar parado, mas também você não precisa ficar louco, porque senão você só estuda, só faz certificação e não trabalha. E as empresas também não gostam disso, tá? Não gostam de pessoas que ficam só procurando estudar, só procurando se certificar, só procurando saber mais, porque ela precisa que a pessoa desempenhe alguma coisa, coloque em produção alguma coisa que ela já aprendeu, que ela já estudou. Se ela ficar, não, mas eu acabei de fazer isso, não vou colocar em prática porque já tem uma outra coisa melhor, eu vou buscar meu tempo para aprender aquilo, para poder colocar aqui, a empresa não vai querer. Entendeu? Não vai querer. Bem, além dessa questão da empregabilidade, então, de vocês terem que formar na carreira de vocês, tem umas outras coisas também, né? E que não é só a tecnologia que acontece no meio do caminho, né? Então, tem também a pandemia. Essa pandemia, ela veio para mudar algumas coisas. E algumas coisas que ela mudou não vai ter mais volta. Uma das coisas que se colocou, né, que se descobriu, é a virtualização do trabalho. Você está invertendo aí, né, a proporção. Antes, a proporção de trabalho presencial era muitíssimo maior do que o trabalho virtual, trabalho remoto, trabalho home office, como quer que seja chamado. E no meio do caminho, né, veio essa pandemia, as pessoas foram obrigadas, os empregadores, as empresas, a se reinventar, criar formas da pessoa prestar o serviço de forma remota. E aí, o que aconteceu? Quando a pandemia está agora recrudescendo, já está, né, em fins, ninguém quer voltar para o presencial, principalmente na área de TI. E aí, o que está acontecendo, gente? Nos Estados Unidos, começou no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e ficou mais forte no final do ano, que é um movimento chamado a Grande Renúncia. A Grande Renúncia é esse movimento que as pessoas que quando na pandemia se descobriram possível trabalhar de casa de forma remota, essas pessoas estão renunciando ao emprego delas presencial e estão se colocando no mercado apenas de forma virtual, remota. Elas estão muitas das vezes sacrificando salário para qualidade de vida. Eu li relatos, né, de pessoas que ganhavam bem, mas demoravam 45, 50 minutos, quanto pouco, tá? Outras demoravam 2 horas
para poder chegar no trabalho. E quando elas trabalharam por mais de um ano de casa, elas, no começo foi difícil, as pessoas tinham que se ambientar, né? Tinham que conseguir produzir, criaram ferramentas, a empresa, as próprias empresas de tecnologia criaram soluções, e as pessoas aprenderam e começaram a trabalhar, criar o seu ambiente em casa. Agora, ninguém mais quer voltar, não. Então, aceitam. Fizeram as contas, né? O custo que elas tinham de deslocamento, o desgaste, né? A saúde, o entretenimento que elas perdiam. E aí elas estão renunciando ao trabalho presencial, a um salário melhor, para poder continuar trabalhando de forma remota, mesmo que ganhando pouco. Na esteira disso, o que aconteceu? Aconteceu que, do outro lado da ponta, as empresas viram que essas pessoas estavam renunciando, começaram a jogar a rede. Começaram a perceber quem são essas pessoas, quais são os talentos dessas pessoas. E aí começaram a contratá-las, né? Medindo força com o mercado presencial e mercado local. Nós aqui em Campo Grande, eu sou consultor na área de TI, trabalho com algumas empresas. Nós aqui em Campo Grande estamos sofrendo barbaramente, muito. Por quê? Muitos de vocês amanhã, né? Muitos profissionais de TI com experiência, não adianta também sem experiência, tá? Profissionais com experiência, começaram a ser recrutados, convidados. Alô? Começaram a ser recrutados, convidados para trabalhar na Alemanha, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Por quê? A linguagem de computador é universal. Se você programa um C, C Sharp, um Java, a sintaxe, em inglês, meu Deus, todo mundo fala. Quem não fala inglês pode ficar em casa, né? Não precisa falar nem ouvir, basta ler e escrever. E pode ser inglês técnico, não tem problema não, tá? Não precisa ser um inglês coloquial, inglês, né? Mas, e as empresas estão vindo e já levaram mais 30%, 40%, e eu me arrisco a dizer que daqui a pouco vai chegar a 50% da mão de obra que antes era presencial em Campo Grande, tá? Vai estar trabalhando remota, e boa parte para empresas de fora do estado e de fora do país. Então as coisas mudaram seriamente. Só que isso também não é bonde da alegria, não. Junto com isso, vieram outros desafios. E eu coloco aqui alguns. A pessoa que trabalha remoto, ela é muito mais cobrada do que presencial. Muito mais cobrada. Porque o gerente dela é muito mais cobrado pelo empresário de produção e produtividade. Produção é você terminar aquele serviço que lhe é passado, e produtividade é você conseguir terminá-lo em menos tempo, tá? Ganhar em tempo. Então, é um desafio hoje para o mercado, quer seja para o desenvolvedor, programador, analista, qual o nome que quiser, ou os que não está tendo hoje aí, né? Back-end, front-end, full stack, cheio de terminologia, mas fala tudo a mesma coisa. Né? Então, tem que ter essa responsabilidade, mas o mercado está propente a isso e não vai ter volta. Não vai ter volta. Então, hoje, é o trabalho
virtual, e uma coisa que eu admiro e que eu acho que ainda não se chegou muito a isso, mas vai se chegar, é o trabalho colaborativo, né? Isso eu acho que é o próximo passo, que é as pessoas trabalharem em comunidade. Ah, professor, mas já tem isso na comunidade, o Linux. Linux é uma ferramenta que foi colaborativa. Ah, o Waze. O Waze é um aplicativo que ele é colaborativo. Sim, são dois grandes exemplos. Mas eu acho que isso vai crescer demais em vários setores. Então, da mesma maneira que antes, lá no meu tempo, a gente era cativo de uma empresa, trabalhava numa sala presencial, 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, por vários anos, crescia na empresa conforme a necessidade e a demanda, aprendia aquilo que a empresa passava, as coisas foram mudando. Hoje, elas estão num patamar de virtualidade, né? E eu acho que vai chegar num patamar mais etéreo ainda. Você não vai estar fechado a uma empresa só. Isso já tem muitos que prestam serviço para várias empresas, mas você vai estar ligado também a uma rede colaboracionista de profissionais que você vai conseguir contribuir com projetos diferentes e receber contribuição também no seu projeto, independente da empresa que está te pagando. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? E vai chegar a um ponto em que é como se nós fôssemos células de um organismo e que as coisas fossem evoluindo de forma que essas células trabalhem numa função determinada. Nosso corpo é um organismo, é um sistema. Nós temos o sistema respiratório, sistema nervoso, sistema arterial. Não é diferente de um sistema de informática, de um sistema de TI. E o que compõe esses sistemas? São as células. E cada sistema tem sua função. Sistema respiratório, função respiratória. Sistema nervoso, função cognitiva, né? Então, as funções nada mais são do que os programas. E como que isso tudo trabalha? As células. Se você for trabalhar hoje o DNA, você vai ver que tem células que são compostas por DNA e que têm determinadas características e determinadas aptidões. E é o que nós somos. Nós somos células desenvolvedoras com determinadas capacidades, determinadas aptidões, que estamos deixando o nosso casulo, partindo para o mundo virtual. Amanhã, eu acredito que as empresas elas vão ser cada vez mais etéreas também. Elas não vão existir como aquela instituição, como era uma IBM da vida, como é, sabe lá, um Banco do Brasil hoje, como é uma Petrobras. Não, elas vão ficar mais etéreas também. E elas vão compartilhar funções. Elas vão ser simplesmente o que a gente chama de encapsulamento. Vai encapsular determinadas funções e vão se integrar. Gente, eu estou chegando no final da minha fala e o que eu queria falar para vocês, tentar fechar essa linha, né, que eu procurei desenhar, é o seguinte: as coisas mudam, mas nem tanto. Como eu estava brincando aqui de termos, né? Tem um colega mais velho que eu. E ele, toda vez que a gente ia fazer um curso, ele olhava para mim e ria, falou assim: olha, são palavras novas para dizer coisas velhas, né? Então é verdade. Se cria muitos termos, mas quem conhece e for a fundo vai ver que aquilo já existia lá para trás, porque tudo tem uma essência, tudo tem um começo.
Aí só vai ampliando, melhorando, juntando aqui e tal. Então, tem essa questão, as coisas vão evoluindo, quer seja na linguagem, né? Como eu falei, quando eu comecei lá era COBOL, e antes de COBOL tinha o Assembler, né? E antes do Assembler tinha o código de máquina, né? Então, o código de máquina é o primeiro, era o 01, né? E você programava, você tinha como programar em 0 e 1, código de máquina. Aí depois você veio para o Assembler, que era mnemônicos, né? Você programava também. Depois você tinha Fortran, que eram linguagens mais matemáticas. Aí você tinha o COBOL, que eram linguagens mais comerciais. E aí depois começaram a vir linguagens que a gente chamava de 3G, terceira geração, que ela começava a ficar um pouco mais próximo do usuário, a sintaxe, né? Aí depois 4G, de quarta geração, e depois começou a subir, né? As linguagens começaram, quanto mais a gente chamava de geração maior, era que a linguagem saía do bit byte, do código da máquina, ela se aproximava mais do usuário. Chegava aquele ponto de a gente ver os vendedores de informática dizendo, né? Olha essa linguagem aqui, ó, até o usuário programa. Ela é tão simples, né, que não precisa de você contratar um programador. Chegou-se a vender linguagens de computador dessa maneira, entendeu? Que o usuário você conhece o seu negócio? Então vem aqui, você vai ver essa linguagem, você vai compreendê-la facilmente, você vai desenvolver o seu relatório, você vai desenvolver sua tela de consulta. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, com essas facilidades, veio também a responsabilidade. Porque senão, se você não tiver responsabilidade com o que é fácil, o fácil se torna caro. O fácil se torna uma coisa que ninguém quer. Por quê? Porque se torna uma coisa sem muita aplicação, sem muito fundamento. Agora, se nós soubermos tratar o fácil com responsabilidade, com inteligência, né? Aí, aproveitando o bom, você faz o melhor. Então, o que eu peço para vocês todos? Eu acho que tem aqui iniciantes na carreira, quer seja para análise, programação, engenharia da computação, né? Vai trabalhar com segurança da informação, segurança de dados, banco de dados, né? Qualquer um de vocês que escolher qualquer uma dessas áreas, tá? Todos tenham convicção de uma coisa. Literatura, busquem saber a origem das coisas, como era, e não precisa se achar, mas isso é um saco, não preciso disso para eu fazer esse trabalho. Tenta ler como um aprimoramento, não lê como uma obrigação, entendeu? Vocês vão gostar e vocês vão descobrir muitas coisas e que vai ser muito útil para o seu dia a dia de trabalho. Então busquem, não desprezem a literatura técnica, tá? Não fiquem lendo só coisas fáceis. Busquem um pouquinho daquilo que é. Outra coisa, sejam profissionais. Eu, na minha área, já fui... Uma única coisa que eu não consigo ser é empresário, tá? Eu já fui técnico, adoro ser técnico, adorava ser programador, gosto muito de análise, gerência de projeto, gosto, consultor, gosto. E eu tenho minha empresa, sou empresário, mas sou empresário de eu mesmo, né? Mas as responsabilidades empresariais eu fujo um pouco, porque eu acho que é muito... empreender hoje no Brasil é muito sério, é muito... Mas tudo bem. Então, eu acho que vocês têm que ser profissionais. Qual que é a diferença de um profissional e um técnico? Técnico é aquele que conhece o bit byte, que conhece as linguagens, que é inteligente, que tem um raciocínio lógico bom, mas é uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa que não respeita a hierarquia, que não respeita as regras e os protocolos das empresas, né?
Mas, professor, o senhor acabou de falar que as empresas mudaram também, que não é mais assim, que as pessoas, cada um está se vendendo, está se fazendo, colocar no mercado. Tudo isso que eu falei é verdade e o que eu estou falando agora também é. Porém, você vai se vender no mercado. A empresa vai te comprar no mercado. Se você se vender apenas como um técnico, essa empresa te compra e te deixa ali na esquina daqui a pouco. Por quê? Porque ela vai perceber que além do técnico, ela precisa de um profissional. O que é um profissional? O que é o profissional? É aquela pessoa que se alia na empresa, compreende qual que é o objetivo dela, qual que é a meta dela e agrega valor. Ajuda essa empresa a crescer. Aí essa empresa não vai querer te soltar, mas você vai falar para a empresa, não, olha, foi muito bom enquanto durou, tal, mas deixa eu ir para a próxima. Se você for só técnico, ela vai falar para você, pode procurar outro que tudo bem, eu vou chamar outro. Técnico por técnico, tem vários aqui que é até melhor que você. Entendeu? Então, se você for profissional, você vai ter lugar naquela empresa que você pode crescer. Isso não é uma regra que ficou no passado. Existem muito boas empresas que te levam junto e que é um sentido colaboracionista, né, que te respeita como técnico, você respeita a empresa, né? Então, o profissional é este, que vai agregar no mercado. E eu costumo dizer, eu prefiro contratar, né, um profissional que tem um conhecimento técnico mediano, porque conhecimento técnico eu consigo imprimir na pessoa, colocar conhecimento técnico na pessoa, do que contratar uma pessoa que é um bam, tecnicamente dizendo, mas que não é um profissional que agrega, é um profissional difícil, é aquele profissional que não quer saber, é aquele profissional que se acha e não quer saber do que o empregador, o pagante quer. E a gente tem que parar de olhar para o empregador, para o pagante, como um vilão, tá? O empregador e o pagante, ele pode aprender com você, profissional, técnico profissional. Você pode ensiná-lo e aí vocês vão ser grandes parceiros. Porque, olha, como eu disse há pouco, não é fácil empreender. Respeitem os empresários, tá? E se você souber usar o empresário, você ganha muito. Ele ganha com você e você ganha com ele. Mas para isso você precisa ser, além de técnico, um excelente profissional. E eu acho que a faculdade já tem professores com essa preocupação. Eu fui professor durante 10 anos, eu procurava passar isso para os meus alunos, não ensinava só a literatura técnica, ensinava também um pouco da prática, do como que é no mundo aqui fora, e procurava muito passar para eles vivência de vida, experiência profissional, e pedia para que eles fossem grandes profissionais. Muitos deles foram, muitos. Eu encontro com eles hoje, muitos já são empresários, muitos são pessoas que estão muito bem na vida profissional, e eu fico satisfeito de ter tido uma parcela disso na vida de cada um. Como eu espero estar agregando algum valor para cada um de vocês que está aqui participando. Nós começamos com 40 e poucas pessoas, já está com 116, não sei se todos ouviram tudo que eu falei, não sei se eu fui cansativo, porque ninguém levantou a mão para fazer alguma questão, mas eu vou encerrar por aqui e fico à disposição o tempo que vocês acharem que é necessário, e eu respondo a qualquer pergunta que talvez eu tenha me omitido ou esquecido de passar, tá bom? Entrego a palavra para o Luiz Augusto. Muito bem, muito bem. Deixo aqui meu testemunho a respeito das palavras do Odair, porque eu sou cria do Odair. Metade ou quase 70% do que eu sou, eu me inspirei no Odair. Meu começo de carreira foi junto com o Odair, tá? E toda a expertise que eu consegui no começo da carreira, eu aprendi com ele. Então,
sábias palavras, me trouxe uma saudade de um tempo que a gente trabalhava num sistema bem curioso, agradável, dava uns probleminha de vez em quando, mas era um aprendizado fantástico. Realmente foi uma escola fora de série. Tanto é que cultivamos a amizade, né? Temos o Wagner em comum, né? O Wagner também. Eu presto homenagem sempre quando encontro o Wagner. Se eu me tornei arquiteto de sistemas, foi por causa do Wagner. O Wagner também foi meu aluno. Sim, e toda vez que ele tem oportunidade, ele também presta homenagem a você pode ter certeza, né? Deixa eu fazer só fazer uma observação para quem ainda estiver me ouvindo. Quando a gente começou com a área de microinformática, começaram a aparecer os primeiros designers, porque você tinha que fazer a tela de apresentação do sistema, né? E muitas das vezes isso fica lá na mão do programador, do desenvolvedor, do micreiro, né? Cara, eu sofria quando eu lia numa tela uma palavra escrita errada. Então, você apresentava um sistema e estava lá um português errado, né? Um erro de concordância, um erro de... Cara, eu ficava... E aí, quando eu fui dar aula, né? Eu pegava, tinha 2 canetas que eu fazia correção na prova, e era prova de informática. Uma era para corrigir as questões de informática mesmo, né? E a outra é para corrigir os erros de português. Até o Wagner brincava comigo, falou assim, porque eu fui o único professor de informática que corrigia português na prova. É porque eu acho que, pelo amor de Deus, gente, saibam escrever, porque vocês vão ter que escrever relatórios, vocês vão ter que escrever... o programa é sintaxe, tudo bem, mas vocês vão ter que fazer o layout, né, que vai ser exibido num relatório, vai ser exibido numa tela. Por favor, cuidem do português também. É aquela hora que eu falo, eu chamo a atenção, né? Que eu sou o único professor que cobra relatório, né? Então, saber escrever relatório, fazer relatório é uma arte, Tá vendo, gente? Adriel, você levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Foi sem querer, professor, sem querer. Sem querer, querendo. Alguém deseja fazer alguma pergunta para o Odair, gente? Fique à vontade, por favor. Fala, Guilherme. Pode falar, fica à vontade. Acho que o Guilherme está com algum problema. Rui Carlos? Não, só queria lembrar que a lei que o senhor citou é a lei de Moore. Lei de Moore ou Moore? Não sei. Isso, a lei de Moore. Isso mesmo, a lei de Moore, que é do chip, né? Do processador. Isso mesmo. Que a cada ciclo de tempo era dobrado, né? Isso mesmo, muito obrigado. Me lembrou, tinha falhado a minha memória. Obrigado, senhor. Lei de Boa Moore. palestra. Falou. Beleza. Thiago, pode falar, Thiago. Fica à vontade. Opa, nenhuma pergunta não, só queria deixar claro que, eu gostei bastante da palestra, eu assisti grande parte dela, e não vou falar que foi inteira, mas uns 90%, porque eu tive que buscar uma comida ali, que chegou, mas, gostei bastante da história, de como que era feita a programação antigamente, pelos cartões, né, e tudo isso, que demorava para compilar. Puta, como a gente tem erro de sintaxe, então, se errasse ali alguma coisinha, ia ter que refazer tudo. Só Thiago, isso mesmo. Thiago, só deixa eu te falar uma coisa. Como eu tentei ilustrar, eram formulários de 80 colunas, então era uma folha larga, né? Se vocês forem em algum lugar, vocês ainda vão ver. É uma folha que a gente chamava formulário contínuo, e ele é largo. E aí, quando ele era impresso nessa impressora grandona, e ele vinha com um xizinho embaixo, então, vamos supor, ele começava se você errou a sintaxe no final da frase, né, da sentença, ela ia com um xizinho até lá, e depois, na palavra anterior, ele vinha com um xizinho mais embaixo, então ele ia fazendo assim, né, embaixo de cada frase.
então formava como se fosse uma árvore de Natal. Então a gente costumava dizer que quanto mais parecida com a árvore de Natal era o programa, mais erros ele tinha. Então era uma Sim, zoação quando a gente ficava ali olhando. Eu falava assim, ó, a árvore de Natal dele, ó, tá bonitona. Aí eu falei assim, a minha tá Não, tá toda louco. desgalhada, então a minha tá boa. Sim, porque eu mesmo, quando eu comecei, puto, tanto de ponto e vírgula e parênteses que eu errei ali, se fosse no papel, no cartão, eu tava puto. Era um Tava dia inteiro para ferrado. fazer um if ali, não tinha jeito. É, justamente. Mas valeu, só isso mesmo. Falou. Valeu, Thiago. Luan, pode perguntar. Ô, professor, tá escutando? Sim, tô. Queria só agradecer mesmo, falar, eu creio eu que o Thiago já disse tudo que eu queria ser dito também, que era mesmo faço das palavras deles a minha, e agradecer pela passagem de conhecimento, de como foi há tempos atrás, né, como era totalmente diferente a dinâmica, a forma que era feito os programas e tudo mais. Eu queria agradecer pela sua passagem de conhecimento e obrigado pela aula e pelo ensinamento. É uma honra ter aula com o senhor e com o professor Luiz. Obrigado. Muito obrigado. Luan. Alguém mais, gente? Fica à vontade. Vou aproveitar para deixar uma lembrancinha. Acho que o Odair talvez se lembre. Isso serve para quem já foi meu aluno de programação em banco de dados. Quando eu falei que tem determinadas atividades que a gente costuma revisar várias e várias e várias vezes antes de confirmar o commit no banco. O Odair vai lembrar. Eu confirmei um commit que colocou metade de um banco a perder, tudo porque eu não havia revisado o suficiente. O puxão de orelha valeu até para os dias de hoje. É coisa que eu transmito para vocês. Confiram os scripts antes de rodar. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa também que vale, Luiz. Commit é uma coisa que veio muito tempo depois, né? Mas lá nos primórdios, a gente programava, como eu falei, no papel, e como que a gente sabia se estava certo ou se não estava? A gente tinha do lado, que a gente chamava de chinesão, a gente fazia o teste chinês. Então, a gente costumava falar, por exemplo, você tem que fazer teste dos extremos, né? Se você está trabalhando com uma entrada numérica ou uma saída numérica, você tem que testar. Você já testou o 0? Você já testou o 9999? Você entendeu? Se é alguma coisa que só cabe numérico, você já colocou o alfa ali, porque as pessoas costumam testar o caminho feliz, né? Então, elas se enganam a si próprias, elas tentam fazer com que o teste seja... que dê resultado positivo, então elas colocam só aquilo que elas sabem, inconscientemente elas fazem isso. Tanto que depois teve uma metodologia de trabalho por par, né? Que Sim. Aí a pessoa desenvolvia, o outro testava, que o outro testava, ninguém podia testar o que tinha desenvolvido por si, por causa disso, porque a mente da gente trai a gente, né? Sim. Então, antigamente, a gente tinha esse apoio aqui e era nós mesmos que tínhamos que fazer. Não tinha essa possibilidade de fazer por par nem nada, não, mas era muito sacrificante. Hoje em dia, né, é isso que o Luiz está falando, pelo amor de Deus, gastem um pouquinho mais de fosfato. E tem uma frase que eu não sei se eu usava no tempo do Luiz, ou se eu usei antes ou depois, não me lembro, mas eu estou ficando velho, que é o seguinte: quando a cabeça não pensa, a bunda padece. Entendeu? Quando você não pensa, você vai ficar muito mais tempo sentado na cadeira tirando os erros do programa. Então, quando a cabeça não pensa, a bunda padece. Tá? Façam, por favor, pensem. Muito bom. Lembro, sim. Escutei muito. Fala, Misael. Eu tinha fase do comitê, fazer um programa com estudo, realizar um update, no banco digital, tem que ver se está dando certo também, por causa que, às vezes, você vai fazer uma coisa no banco de teste, alguma coisa, aí se tiver muita produção, aí a merda é grande. Israel, teu áudio não tá legal. Então, não. Teu áudio... A impressão que você tá falando em outro idioma. Agora. Não tá legal, não.
Tá ouvindo melhor agora? Não, não tá, não. Ah, tá na plataforma. Eu acho que pode ser seu microfone, Misael. Se você estiver no Note, libera o microfone dele próprio. De repente pode ser melhor. Não, eu tô no arquivinho, mas só que ele tá mandando de outro quarto normalmente. Então deve ser a plataforma. É, ele tá bem ruim mesmo. Desculpa, cara. A impressão que dá é que você tá falando em outro idioma. Tá dando uma microfonia violenta aí. Bom, alguém mais tem alguma coisa a colocar, a questionar? Fica à vontade, gente. Para aqueles que não pegaram a palestra por inteiro, lembrem-se que ela está gravada depois, ela vai estar lá no YouTube. Tá? Lá no canal do professor, tá? Na playlist oficial do Engetec. Outra coisa também, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Luiz como ponte. Se algum de vocês estiver acanhado de fazer uma pergunta aqui agora e quiserem fazer, ou algum esclarecimento maior, manda um WhatsApp para o Luiz. Isso. E o Luiz me retransmite, eu tenho prazer de responder, não tem problema nenhum não, tá? Beleza, o pessoal sabe como me achar, sabe como me localizar, fica mais fácil, né? Tem uma historinha que eu gosto de... Sempre quando eu vejo o Odair, eu lembro dessa história. O Odair me contou uma vez, há muito tempo atrás, que a gente se preocupava muito na época com o lance da vestimenta. Uhum. Né? E eu lembro uma vez que você me contou uma história bastante interessante a respeito do sapato. Que a pessoa podia estar se apresentando do jeito que fosse, mas se ele tivesse um sapato bem limpo, né, ele chamaria mais atenção, vamos dizer assim. Pelo menos essa foi a mensagem que eu peguei. Na época foi bastante interessante, porque era justamente quando meu filho tinha acabado de nascer. Não sei se você se lembra desse período. Uhum. Era o período que eu cochilava, né? O filho ia caindo pelos campos, porque era eu que cuidava de madrugada dele. Mas eu lembro dessa história, eu lembro que isso me tocou profundamente, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, a gente se preocupa tanto com certos tipos de coisa e se esquece de avaliar o verdadeiro valor da pessoa, o conhecimento da pessoa, né? A gente se preocupa tanto com outras coisas, mas e o verdadeiro conhecimento da pessoa? Posteriormente, isso me ajudou numa outra lição, que você até me perguntou uma vez, não sei se você vai lembrar. Você perguntou para mim se tinha diferença entre Visual Basic.net e C Sharp. Lembra disso? Uhum. Você me perguntou por causa da seleção de um grupo de funcionários. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, você sabe que o Odair tem razão? Eu dei muito foco para uma coisa, mas eu não observei outra. Será que o rapaz não tinha talento? Se a pessoa não tinha talento, né? Se aquela menina não tinha talento para absorver esse conhecimento e evoluir para frente, né? Que é aquela eterna busca pelo autodidata, aquele que se destaca, né? Aquele que tem o valor, né? Dentro de si e acaba se destacando. Isso mexeu muito comigo na época e eu trago isso desde então. Um pensamento que eu trago para mim, que é a valorização da pessoa, do autodidata, né? Da capacidade da pessoa de você simplesmente chegar na beira do barranco assim, vai. A pessoa, né? A pessoa progride sozinha. Você só dá um empurrãozinho e a pessoa vai. Né? Tem pessoas que a gente reconhece nela, né, essa capacidade e ajudar quem gosta de quem permite ser ajudado é uma delícia. Duro é você. Uma vez eu ouvi uma frase que eu morri de rir, que era o seguinte: é mais fácil você segurar um louco do que empurrar um burro, né? Porque é gostoso quando você tem uma pessoa, ela é meio louca, tal, não sei o quê, você vai ali, não vai aqui não, tal, não sei o quê, mas aí você pensa que a pessoa está criativa, ela vai, tal, não sei o quê, é gostoso você segurar ela. Agora, é um saco você empurrar um burro. Aquela pessoa que não quer ir, aquela pessoa que não quer ser ajudada, aquela pessoa que não quer ser burro nesse sentido, tá? Aquela pessoa que está empacada, né? Então, vale para vocês, tá, alunos?
se permitam serem ajudados e queiram ser ajudados, porque tem tanta gente que quer ajudar. Agora, tem muita gente que se acha, né, fala assim, não preciso de ajuda não, eu me basto, eu me basto. Outra coisa também que o Luiz está falando sobre aparência, eu também gosto, nunca liguei para exibicionismo e nem para pessoas que querem se mostrar pela aparência, com roupas estilosas, chiques, mas eu sempre achei que ambiente de trabalho tem que ser um ambiente respeitoso, né? Então, mas respeitoso não quer dizer que você tem que ser puritano, que você não pode. Não, não é isso não. Se você tiver uma camiseta bem cuidadinha, e agora é o seguinte também, tá? Dinheiro não tem nada a ver com cuidado, né? Higiene, qualquer um, sabe, pode ter. Então, uma pessoa bem higiênica, com uma roupinha bem cuidada, cara, ele consegue falar com o presidente da empresa de boa, de boa. Agora, aquela pessoa que chega lá, cabelo desgrenhado, você entendeu? Remela no olho, mau hálito, né? Cheirando suor, né? Cara, não é um ambiente para isso. Então, quando a gente respeita o ambiente de trabalho, a gente ganha também. Pode ir de chinelo? Depende. Se for um chinelo assim legal, se a empresa permitir, tudo bem. Pode ir de bermuda? Depende da empresa, tal, não sei o quê. Mas você não precisa de terno, gravata, camisa de manga social, não precisa, entendeu? Então, vamos fazer o meio termo. Se você, né, for com uma calça jeans limpinha, não precisa ser nova, e não precisa usar uma por dia, não. Pode usar uma semana inteira, não tem problema nenhum, desde que ela seja limpinha, né? Um sapato, uma sandália limpa, né? Uma camiseta, não precisa ser camisa de manga comprida, uma camiseta. Cara, então, mas por que o senhor está falando isso? A informática, tal, não sei o quê. Por mais que as coisas tenham evoluído, crescido, algumas coisas nunca vai perder o valor, entendeu? Amanhã, se você for chamado para falar com a sua diretoria e você estiver todo desmazelado, você vai ter vergonha de ir, ou a sua diretoria vai ter uma impressão não muito positiva de você, por melhor que você seja. Então, alia as coisas, seja um bom técnico, um bom profissional e uma pessoa que respeita o ambiente. Cara, é só sucesso. É só sucesso. É verdade, é verdade. É bem isso mesmo. E é bem essa impressão que ficou. Certeza. Douglas, vamos deixar o Douglas fazer a pergunta? Aí o Misael... Tá me ouvindo aí, de boa? Tô ouvindo, Douglas, pode falar. Tranquilo, eu não peguei muito bem o começo, mas igual você falou, Luizão, e o menino também falou sobre os erros de sintaxe e tal. Por exemplo, na época de vocês falaram que você não podia testar sua própria codificação, por exemplo. Outra pessoa tinha que testar. Mas a gente pode ver ultimamente que mesmo realizando testes, sempre às vezes tem umas brechas, né? Essas brechas às vezes são os erros, são poucos, mas são consideráveis, né? A ponto de poder afetar a aplicação. Sim. Na época antiga de vocês, né? Não que vocês sejam velhos, tá? Calma. Sim. Nessa época, vocês tinham um ambiente de treinamento? Tinha. Ou quando, tipo assim, era passar desses testes, às vezes levava muito tempo para poder ser corrigido, ou era às vezes uma coisa básica pelo teste ser muito, como posso te dizer, bom? Tá. Era o seguinte, sempre teve ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção, tá? Você nunca podia desenvolver uma coisa num ambiente de produção, de maneira nenhuma. Você só passava para a produção quando a coisa estivesse muito bem testada. Os testes, antes de a gente fazer teste por par, né, que era aquele, eu desenvolvo, outro testa, aquele que ele desenvolveu, eu que testo, né, a gente mesmo fazia os nossos testes. E eles eram relativamente, como fala, era relativo à questão de ser difícil ou não de tirar os testes, de apurar, né, de fazer a depuração. Por quê? Como eu falei,
né, cada vez mais para trás, você tinha menos contato com a máquina. Então, você tinha mais contato com o externo da máquina, com papel ou com alguma outra coisa. Então, você tinha que fazer o teste na sua cabeça e não era ferramenta, não, era num papel também que você fazia diagramas, que você fazia situações, tabela verdade, não sei se vocês já estudaram tabela verdade ou vão estudar, né? Você fazia ali determinadas situações, você criava situações, fazia com que o seu programa passasse por determinadas situações que você testava. Gente, eu não estou falando de sintaxe, tá? Sintaxe, as linguagens sempre corrigiam, você tinha que ir lá e corrigir. Ela sempre te apontava o erro de sintaxe, você ia lá corrigir. Estou falando de erro de lógica, tá? Erro de lógica que é sempre o mais difícil, tá bom? O erro de lógica, e aí, quanto menos trabalho, quer dizer, quanto mais você pensava o programa, menos trabalho você tinha para corrigir, porque menos erro tinha. Quanto mais você deixava de pensar, você fazia coisa assim, à torta direito, fazia de qualquer jeito, mais erro e mais dificuldade era, entendeu? E aí que se distinguia os profissionais antes era justamente isso, era aquele que demandava menos tempo de teste, porque já era difícil você compilar o programa, demorava um tempão. Se o teu programa tinha erros de sintaxe, né, você demorava mais tempo ainda. E se depois que você tivesse gastado o tempo todo para programar, o tempo todo para corrigir os erros de sintaxe, o programa não rodava, porque estava cheio de erro, por exemplo, você precisava que ele te aparecesse um 9 na tela, aparecia o 7. Aí você ia lá, corrigia, vamos ver se ele saiu 9 de novo. Não, saiu 6. Caramba, por que não saiu 9? Porque você não programou direito, porra, tem erro de lógica aí. Entendeu? E aí ficava lá um tempão. Por quê? Porque você não pensou o programa direito. E isso vale até hoje. Isso vale até hoje. Por mais que tenham ferramentas aí que debugam, erro de lógica é muito difícil. É uma coisa que eu gosto de brincar bastante com vocês, principalmente quando eu dou disciplinas de programação. Eu falo, e isso eu sempre falo, até cobro em prova, né? É o sintaticamente e o semanticamente, né? O sintático, a linguagem corrige ou te aponta o problema. Agora, e a semântica? E a lógica? É algo que a gente precisa bater o tempo todo. É algo muito importante. O Dair está coberto de razão quando ele fala a respeito justamente da falha de lógica. Os ambientes de desenvolvimento hoje dão todo esse suporte, toda a correção, apontam os erros, dizem exatamente, dão até propostas, né, para resolver o problema. Mas semântica, lógica, não. Se você programar com a lógica completamente torta, o programa vai avaliar a parte semântica, a parte sintática, a semântica não. Né? E eu, sinceramente, espero que a IA demore um bom largo tempo para apontar erros de semântica para você. Porque, caso contrário, nós seremos substituídos em breve. E eu preciso de trabalho. Beleza, Douglas? Misael, você consegue falar? Beleza, obrigado. Será que o Misael quer tentar de novo? Pelo visto. E agora? Tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo. É que não sei se eu tinha feito alguma configuração aqui no PC aqui e bugou tudo. O senhor tinha falado lá do commit, né, do SQL lá e tal. E daí eu tinha falado só por causa de, se caso rodar algum script, fazer alguma cagada assim em produção, né? Porque tem vários ambientes que dá para fazer. Tem o de homologação e tem o de teste. Aí rodar um script em teste, em produção e dar tudo errado, aí lascou tudo, né? Então tem que ter mais cuidado, hein? Porque eu quase fiz isso. No meu caso, eu fui muito na confiança. E aí fica a lição. Quanto mais alto você acha que você está, maior é o seu tombo. E, felizmente, eu aprendi. Graças a Deus. Foi muito bom. Mesmo caindo, mesmo levando puxão de orelha, mas aprendi.
E a gente aprende justamente isso, gente. É o que eu até passo para vocês nas minhas aulas, inclusive, de metodologia científica. Eu costumo falar para vocês, é o empirismo, né? Você tem que vivenciar a experiência, a vivência. Se você não viver e tirar boas lições dessa vivência, não tem como você evoluir. O ser humano só evolui com base em sua experiência. Caso contrário, a gente estava estagnado até hoje. Não é verdade? Bem. Alguém mais, gente? Não, eu acho que não. Vamos ficando por aqui, então. Tá, gente, eu gostaria de agradecer, né, o ouvido de vocês. Alguns falaram, né, agradeço a interação. Aqueles que não falaram, ou por não ter uma pergunta específica, ou por ser acanhado, né, agradeço por terem ouvido. Aqueles que ainda vão ouvir, como o Luiz disse, vai estar gravado, e que faço aqui as minhas palavras de agradecimento antecipada a quem for ouvir lá no site, certo? E, como eu falei, o Luiz tem meu contato. Se alguém tiver algum interesse em aprofundar algum assunto do que eu abordei, fiquem à vontade, o Luiz me contata e a gente fecha o assunto, tá bom? Muito obrigado, até mais. Obrigado, Odair. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. Quem tiver algum questionamento, o Odair já falou, faço deles as palavras dele e as minhas. Entre em contato comigo, sabe como conversar, e eu repasso a questão. Beleza? Grande abraço, tudo de bom. Agradeço a todos. Valeu! Valeu, Luiz. Um abraço. Abraço, Odair. Tudo de bom.